Uma nova visão da sociedade. Robert Owen, parte 1. Oh, ciência. Oh, tecnologia. E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje. Uma nova visão da sociedade. Robert Owen. Primeiro ensaio. Princípios de conduta para uma transformação social. Primeira coisa é, quem foi Robert Owen? Aqui nós vemos à direita uma estátua de Robert Owen localizada na esquina da Ballon Street com a Corporation Street em Manchester, na Inglaterra. A estátua já denuncia a época em que ele viveu. Ele nasceu em 1771 e faleceu em 1858. Então ele nasceu no final do século XVIII e ele morreu em meados do século XIX. Observe que atrás dele há um prédio que está Cooperative. E na verdade a palavra cooperativa ela tem relação com ele. Então a estátua não está neste local por acaso. Bem, há uma outra estátua dele, porque essa, na verdade, a que está em Manchester é uma cópia. É uma cópia de outra que foi projetada por Gilbert Bayes e que está na cidade de Newtown, no país de Gales, que é onde o Owen nasceu. Então o Owen é um galês, ele não é inglês. Ele é britânico, mas ele é do país de Gales. Bem, então Robert Owen era um galês que se tornou um reformista social. Segundo Engels, o Owen criou os jardins de infância e conseguiu a votação da lei no Reino Unido que limitava o trabalho das mulheres e crianças nas fábricas. Então ele lutou para melhores condições de trabalho. Ele lutou para tirar as crianças do trabalho das fábricas em um momento em que esse trabalho era insalubre, perigoso, em que elas não tinham direitos. Owen instituiu a jornada de 8 horas em sua fábrica de New Lanark, em 1810. Observe que coisa interessante. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela adotou essa convenção das 8 horas somente em 1919. Então, mais de 100 anos depois do que o Owen, do momento em que o Owen introduziu isso. Então, para o Owen, o dia deveria ser dividido assim, 8 horas de trabalho, 8 horas de recreação ou de lazer e 8 horas de descanso. Friedrich Engels, ele menciona o Owen no seu livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Engels diz: a maioria dos homens de sua classe não via na Revolução Industrial senão caos e confusão, uma ocasião propícia para pescar no rio revolto e enriquecer depressa. Owen, porém, viu nela o terreno adequado para pôr em prática a sua tese favorita, introduzindo ordem no caos. Então, o Engels está dizendo que a maioria dos homens da classe do Owen, dos empresários, eles viam naquele momento somente oportunidade para ganhar dinheiro. Mas o Owen ele tinha outra ambição. Qual era a tese de Owen? A tese de Owen era a seguinte: qualquer caráter geral, do melhor ao pior, do mais ignorante ao mais esclarecido, pode ser dado a qualquer comunidade, mesmo ao mundo em geral, pela aplicação de meios adequados. Quais meios estão em grande parte sob o comando e sob o controle daqueles que têm influência nos assuntos dos homens. Então, o Owen está falando sobre educação, não só educação no sentido de adquirir conhecimento, mas da formação do caráter. O Owen ele escreve 4 ensaios, sendo que o primeiro ensaio ele dedica a um político chamado William Wilberforce. E por que o Owen dedicou esse primeiro ensaio a William Wilberforce? Wilberforce foi um político britânico, filantropo e líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro. Então, se o Owen ele dedica
o ensaio a William Wilberforce, Wilberforce era um abolicionista, a gente supõe que o Owen também era contra o tráfico negreiro. Owen afirma que ninguém entre os personagens públicos da época parecia ter mais adotado na prática os princípios de seu primeiro ensaio do que o Wilberforce. Então, ele parece que o Wilberforce era alinhado em pensamento com o Owen. A campanha do Wilberforce ela conseguiu a aprovação do Ato contra o Comércio de Escravos em 1807 e em 1833, 3 dias antes de sua morte, do Ato de Abolição da Escravidão. Então, Wilberforce foi um homem que lutou contra a escravidão no Império Britânico e conseguiu. Isso a gente está falando que em 1833 a escravidão foi abolida na Inglaterra. Aqui no Brasil só seria abolida em 1888. Né? E também nos Estados Unidos foi abolida só em 1860 e 65, durante a Guerra da Secessão. Os ensaios de Owen foram publicados em 1813. No primeiro ensaio, Owen menciona as discussões sobre a escravidão dos negros. Então aqui nós temos a referência aqui, né? A gente percebe que o Owen estava alinhado, né, com o movimento abolicionista. E aí o Owen inicia o seu primeiro ensaio com números do censo. Em 1800, o parlamento britânico decretou um censo populacional para o ano seguinte, 1801. A partir dos dados desse censo, o Owen afirma que 75% da população do Reino Unido, né, em 1800, era constituída de classes pobres e trabalhadoras. Então, 3/4 da população britânica, população do Reino Unido, eram pobres, trabalhadores. E o Owen se mostra preocupado com a formação do caráter dessas pessoas, deixando a entender que sem uma orientação adequada, as pessoas seriam impelidas a um curso de extremo vício e miséria, tornando-os assim os piores e mais perigosos sujeitos do Império. E aí ele coloca uma ideia que vai se tornar central nos ensaios dele, que é: se você não fizer nada, as pessoas naturalmente elas vão partir para o crime, para a violência, né, para o caminho do vício. Ou enfatiza as consequências da falta de instrução. Owen diz, né, os pobres e os sem instrução, desaprovados entre as classes trabalhadoras, que agora são treinados para cometer crimes, cuja comissão será posteriormente punida. Então ele fala que naquele momento, né, que ele está escrevendo isso aqui, no Reino Unido, do alvorecer do século XIX, que as pessoas pobres, pessoas que não têm instrução, elas são treinadas para cometer crimes. Então aí está aqui uma equação, né? Pobreza mais falta de instrução leva a crime. Isso, se nós trouxermos isso para o momento contemporâneo, parece que ele está falando também conosco agora, né? Porque a situação ela persiste, né? Pessoas pobres que não têm acesso são excluídas, né, de uma educação formal, de uma educação capacitante, profissionalizante, uma educação que forme elas, não só para a subsistência, mas para poder fazer parte da sociedade. Elas, alijadas disso, excluídas disso, podem acabar sendo cooptadas pelo crime, que acaba se tornando uma única oportunidade. E aí Owen explica o objetivo de seus ensaios. O principal objetivo desses ensaios é auxiliar e encaminhar investigações de tão vital importância para o bem-estar deste país e da sociedade em geral. Ele está focando na Inglaterra, está focando no Reino Unido, o local onde ele vive, mas ele também sugere que as ideias dele podem ser aplicadas para além das Ilhas Britânicas. Owen fala a partir de uma experiência prática. Então Owen ele não está falando de uma ideia que ele tem, que ele supõe que isso pode dar certo. Não. Ele está falando a partir de uma experiência real, que nós vamos descrever. A visão do assunto que está para ser dada surgiu de uma vasta experiência por mais de 20 anos, período em que sua verdade e importância foram comprovadas por experimentos multiplicados. Então Owen está falando de uma experiência de 2 décadas para poder escrever no seu ensaio uma proposta.
Mais adiante, no seu ensaio, ele lista os estudos de caso que fundamentam seus princípios. Os efeitos benéficos dessa prática são experimentados há muitos anos em uma população entre 2 e 3 mil habitantes em New Lanark, na Escócia, em Munique, na Baviera, e nas colônias de pobreza em Frederiksord. Então ele coloca no seu ensaio aqui, eu estou falando a partir de experiências reais. No caso, uma experiência conduzida por ele, na fábrica de New Lanark, mas ele também cita experiências em outros países. Munique, na Alemanha então dividida ainda, a Alemanha não havia se unificado em um país, era uma série de reinos e principados independentes. Ele fala também uma experiência dos Países Baixos. Bem, na biografia de Robert Owen, escrita por Frank Podmore, nós temos o relato de uma viagem de Owen à Baviera, em 1837, na qual ele consegue uma audiência com o rei Ludwig I, mas não há menção a experimentos cooperativistas em Munique. Então Owen fala de experiências em Munique, mas nós não temos mais informações sobre isso. Com relação a Frederiksord, que fica na Holanda, Frederiksord nós temos já mais informações. Foi um experimento social criado pela Sociedade Benevolente da Holanda para combater a pobreza. Tratava-se de uma casa de trabalho agrícola. Então Owen cita esse empreendimento social como um fundamento para suas ideias também. Owen enfatiza quem ele acredita que pode provocar a mudança. Então nós temos aqui a citação dele. O empreendimento, a formação no caráter geral, está repleto de dificuldades que só podem ser superadas por aqueles que influenciam a sociedade. Então ele está falando que é preciso de pessoas, de influenciadores, não são digitais aqui, são influenciadores da sociedade para poder provocar essa mudança. O Owen está falando da educação de uma forma ampla. Não está falando somente da aquisição de conhecimento. Ele diz: as crianças podem ser treinadas para adquirir qualquer linguagem, sentimentos, crenças ou hábitos e maneiras corporais, não contrários à natureza humana. O Owen critica a postura reativa à criminalidade. O Owen fala: em vez de punir os crimes depois que eles permitiram que o caráter humano fosse formado, de modo a cometê-los, eles adotariam os únicos meios que podem ser adotados para impedir a existência desses crimes, meios pelos quais eles podem ser mais facilmente evitados. Então o Owen está criticando o fato do crime ser punido depois que a pessoa foi formada para o crime. Então ele está dizendo que é melhor que a gente evite que a pessoa cometa o crime do que ficar punindo o crime depois que aconteceu. Aí ele também fala da ligação, da satisfação pessoal com a satisfação do grupo, que a felicidade do eu é a felicidade da comunidade. Esse princípio é a felicidade do eu, claramente entendida e praticada de maneira uniforme, que só pode ser alcançado por uma conduta que deve promover a felicidade da comunidade. Então, ele está ligando aqui que a felicidade de um é a felicidade de todos. O Owen vai adiante nessa ideia. Ele fala que a felicidade do eu governa o universo. Pois esse poder que governa e permeia o universo, evidentemente formou o homem, que ele deve progressivamente passar de um estado de ignorância para a inteligência, cujos limites não é para o próprio homem definir. O princípio dessa felicidade do eu, que também é para todos, não admite exclusão nem limitação. Isso parece evidentemente o estado da mente do público, que agora aprenderá e valorizará esse princípio como o benefício mais precioso que ainda foi permitido atingir. Então o Owen já está otimista com relação às suas ideias, acreditando que as pessoas irão aceitá-las. Owen conecta a viabilidade de sua proposta com eventos recentes. Para esse estado de coisas e para todas as mudanças graduais contempladas, os eventos extraordinários dos tempos atuais contribuíram essencialmente para preparar o caminho. Então Owen está falando de alguma coisa que aconteceu naquele momento ali, no início do século XIX, que já está preparando o caminho para as mudanças que ele está propondo. E aí ele traz Napoleão Bonaparte para o seu ensaio.
O Owen diz que Napoleão Bonaparte contribuiu para a rejeição da ignorância. Observe o seguinte aqui, né? Napoleão Bonaparte, né, foi um grande inimigo da Inglaterra. Né? Então, as guerras de Napoleão, elas tinham sempre, né, como um dos seus grandes adversários a Inglaterra. E aqui um britânico, né, está aqui fazendo elogios a um dos maiores inimigos do seu país. Então o Owen diz, né, até o último governante da França, que no caso Napoleão, né, nesse momento que o Owen está escrevendo, embora imediatamente influenciado pelos mais equivocados princípios de ambição, contribuiu para esse feliz resultado, sacudindo seus fundamentos com a massa de superstição e fanatismo, que no continente da Europa se acumulava há séculos, até haver dominado e deprimido tanto o intelecto humano que tentar melhorar sem sua remoção teria sido muito inútil. Então, assim, o Owen está fazendo elogios ao trabalho que Napoleão fez em relação à educação na França. Então, ele está falando não do general aqui, do militar, né, do conquistador, que invadiu outros países, né, que tentou, inclusive, tinha um plano para invadir a Inglaterra, fez bloqueio continental. Não, ele está falando do Napoleão estadista, que promoveu reformas na França, entre elas reformas educacionais. Bem, esse é o momento em que você talvez possa parar para tomar um cafezinho. Então, vá lá, tome um cafezinho e depois volte. E aí, tomou seu cafezinho? Então vamos continuar. Vamos falar assim, né? Por que o Owen menciona Napoleão? Na verdade, a gente já deu uma dica aqui, né? É por causa das ações de Napoleão em relação à educação. Na biografia de Napoleão, escrita por Stephen England, nós vemos o seguinte aqui, né? Bonaparte pôs em prática a ideia revolucionária de instrução pública, criando instituições destinadas a edificar um cidadão politicamente cordato e provê-lo de um currículo técnico sólido, que no caso seriam os liceus. Então, o Napoleão ele teve, como estadista, um trabalho na França de promover a educação, né? Tanto a educação com relação à aquisição de conhecimento, como a formação profissional. E é essa experiência que o Owen está elogiando, né? Ele diz, nesse aspecto, né, Napoleão ele deveria ser copiado pela Inglaterra. Bem, falando em Napoleão Bonaparte, né, vamos tentar situar historicamente aqui. Né? Quando Owen publicou seus ensaios, Napoleão Bonaparte era o governante da França. Napoleão tentou derrotar a Inglaterra proibindo os países da Europa continental de fazerem comércio com ela. Era o bloqueio continental. Portugal desobedeceu e foi invadido, o que provocou a fuga da família real para o Brasil. Então a independência do Brasil que vai acontecer, ela tem uma influência indireta do Napoleão. O Império Russo também desobedeceu e foi invadido em 1812, pelo maior exército reunido até então por Napoleão. Esse exército, entretanto, sucumbiu ao rigoroso inverno russo e foi derrotado finalmente na Batalha de Leipzig, em 1813, ano da publicação dos ensaios de Owen. Então, quando Owen está publicando os seus ensaios, Napoleão está sendo derrotado. Né? Mas na hora que ele está escrevendo, né, o Napoleão ainda é o grande governante ali da Europa, o grande conquistador. Aqui nós temos um quadro de Johann Peter Kraft, que mostra a Declaração da Vitória em Leipzig, em 1813. Nós vemos na parte direita da tela os governantes, né, da aliança que derrotou Napoleão. O czar Alexandre I da Rússia, o imperador Francisco I da Áustria e o rei Frederico Guilherme III da Prússia. Então esses três reinos eles se uniram e conseguiram derrotar o exército de Napoleão em Leipzig. Leipzig é uma cidade que fica na atual Alemanha, né, mas que naquele momento vai fazer parte de um dos reinos alemães independentes. E aí o Owen usa o Napoleão, né, esse Napoleão aí que promoveu a educação por um lado, mas foi um conquistador por outro, como um contra-exemplo. Diz ele, pois os efeitos desagradáveis do governo de Napoleão criaram o nojo mais profundamente enraizado
em noções que poderiam produzir a crença de que tal conduta era gloriosa ou calculada para aumentar a felicidade do indivíduo por quem foi perseguida. Então, o que o Owen está falando sobre efeitos desagradáveis? Está falando que o fato do Napoleão, né, ter se portado como um conquistador, invadido outros países, feito guerra com a Inglaterra, em vez de talvez se concentrar em governar só a França, né, e promover as reformas sociais, esse lado conquistador dele acabou meio que prejudicando o aproveitamento das suas ideias. Então é isso que o Owen está falando. Aí o Owen ele faz uma crítica, né? Ele critica os reacionários à exclusão. Reacionário é aquele que quer voltar para trás, né? Ele quer restaurar um estado que já não existe mais. Como pessoas, por exemplo, que querem a ditadura militar de volta, né? Querem voltar à ditadura como se fosse alguma coisa boa. Né? Owen afirma que o mundo tem sido governado por princípios irracionais e que indivíduos, seitas ou partidos tentam retardar a melhoria da sociedade com planos de exclusão social. E o Owen ele quer transformação sem violência. O Owen ele não é comunista. Né? Ele não acredita numa mudança violenta do sistema, tá? Numa revolução sangrenta, não é isso que ele quer. Então ele diz assim, sem revolução doméstica, sem guerra ou derramamento de sangue, sem perturbar prematuramente qualquer coisa que exista. O mundo estará preparado para receber princípios que só por si são calculados para construir um sistema de felicidade. Então Owen ele acredita numa mudança pacífica, uma mudança sem violência. Para Owen, a ignorância é um empecilho para o desenvolvimento humano. A sociedade tem ignorado até agora os verdadeiros meios pelos quais o mais útil e valioso caráter pode ser formado. Removida essa ignorância, a experiência logo nos ensinará a formar o caráter individual e, geralmente, de modo a dar a maior soma de felicidade ao indivíduo e à humanidade. Então, para Owen é o seguinte, a ignorância ela é uma barreira, é um obstáculo para que o ser humano se desenvolva. A ignorância para ele tem que ser combatida. Essa ignorância não consiste somente em não saber sobre alguma coisa, né? Mas ainda ter, além disso, ter ideias e crenças equivocadas, né? Que podem ser até perigosas. Para Owen, a transformação depende da divulgação de suas ideias. Por isso que ele está escrevendo. Né? Ele diz que esses princípios exigem apenas que sejam conhecidos para se estabelecer. Aqui também ele é meio otimista. Ele fala, então se as pessoas lerem ou ouvirem o que eu tenho a dizer, né, elas vão assimilar esses princípios. Talvez um pouco ingênuo. Owen diz, né, eles, os princípios que ele está escrevendo, determinam que os poderes de governo de todos os países estabeleçam planos racionais para a educação e a formação geral dos caracteres de seus súditos. Aqui o Owen já então deixou o plano do Reino Unido, da Inglaterra, e já está sendo mais ousado, falando, não, os meus princípios aqui eles são para todos os países, né, e para a educação. O Owen acredita que a educação pode criar bons indivíduos. E diz ele, esses planos devem ser elaborados para treinar crianças, desde a mais tenra infância, em bons hábitos de todas as descrições, o que obviamente os impedirá de adquirir os de falsidade e engano. Posteriormente, eles devem ser educados racionalmente e seu trabalho deve ser útil. Tais hábitos de educação os impressionarão com um desejativo e ardente de promover a felicidade de todo indivíduo. Isso sem sombra de exceções para seita ou partido ou país ou clima. Eles também garantirão, com o menor número possível de exceções, saúde, força e vigor do corpo, pois a felicidade do homem só pode ser erguida nos fundamentos da saúde do corpo e da paz do espírito. Então o Owen está colocando uma proposta ampla aqui de educação, educação da mente e educação do corpo. Ele está falando que essa educação aqui ela vai motivar as pessoas, né? Elas vão querer exercer isso. E um detalhe, tem que falar aqui, né? Ele está falando de um homem que viveu aqui no século XIX, de um europeu, e ele está dentro do contexto da sua época,
ele pode ter algumas ideias que a gente pode admirar e dizer, nossa, né, esse cara realmente, né, ele tinha ideias boas para a educação, ele se envolveu em causas sociais, mas a gente tem que também reconhecer os defeitos pertinentes a ele aqui. Né? O Owen fala a partir de uma visão patriarcal. Então ele fala, por exemplo, assim, né, através da juventude e da virilidade até a velhice. Então em vários momentos ele enfatiza a questão masculina no seu discurso. Virilidade é sinônimo de masculinidade, que se refere à capacidade do homem de procriar. Então quando Owen coloca essa palavra aqui, ele já estreita o seu discurso aqui. Né? Que já está ele que está falando de inclusão, de repente exclui a mulher. Mas, né, vamos seguir adiante aqui, né, com as ideias principais dele. Né? O Owen acredita na melhoria das condições econômicas para todos. Ele diz que a maior parte da miséria com a qual o homem está cercado pode ser facilmente dissipada e removida. Então, para ele, é fácil, né, acabar com a miséria. O Owen insiste que a criminalidade é consequência da falta de educação do caráter. Então, para ele, a origem do crime é a falta de educação. Não só a educação, né, de formar para fazer alguma coisa, mas de formar o caráter da pessoa. Diz ele, os ensaios atuais, portanto, não são apresentados como mera questão de especulação, para divertir o visionário ocioso que pensa em seu armário e nunca age no mundo, mas para criar atividade universal, permear a sociedade com o conhecimento de seus verdadeiros interesses e direcionar a mente do público para o objeto mais importante ao qual ela pode ser direcionada, a um processo nacional para formar racionalmente o caráter daquela imensa massa populacional, que agora pode ser formado de modo a encher o mundo de crimes. Então ele está fazendo uma crítica aqui que existe um sistema naquele momento que forma as pessoas para serem criminosas. E que ele está ali apresentando num ensaio uma ideia baseada numa experiência real para combater, né, e para mitigar esse problema. Owen faz uma crítica aos políticos e estadistas de seu tempo. Ele diz, questões de interesse meramente local e temporário, cujos resultados finais são calculados apenas para retirar lucros pecuniários de um conjunto de indivíduos e entregá-los a outros, envolvem dia após dia a atenção de políticos e ministros. Então ele está falando de alguma coisa que parece que não mudou. Né? Está falando que os políticos estão mais interessados em dinheiro do que no bem das pessoas, no bem da população. Então, quando você observa um Congresso Nacional no Brasil, em que parlamentares só estão interessados em emendas e cargos para poder ter acesso a verbas, em vez de trabalhar para projetos, para implantar projetos, para realmente alterar a legislação para melhorar a vida das pessoas, você percebe que as coisas não são tão diferentes entre a Inglaterra do Owen e o Brasil do século XXI. Owen diz, né, a criminalidade é uma preocupação constante. Aliás, o Owen, né, ele mostra no seu ensaio que a criminalidade é uma preocupação constante. Né? Diz ele, pois essa tem sido a nossa educação, que hesitamos em não dedicar anos e gastar milhões na detecção e punição de crimes e na obtenção de objetos cujos resultados finais são, em comparação com isso, insignificantes em si. E, no entanto, não nos mudamos um passo no verdadeiro caminho para prevenir crimes e diminuir os inúmeros males com os quais a humanidade está agora aflita. Então ele está dizendo que a questão de combater o crime, punindo os criminosos, acaba sendo alguma coisa inútil, porque você não combate a fonte, a causa, mas apenas a consequência. E o crime continua produzindo novos frutos. E aí Owen anuncia o assunto do segundo ensaio. Então ele já dá aqui um preview, ele já faz aqui uma prévia. Ele fala, esses falsos princípios de conduta, naqueles que governam o mundo, influenciam permanentemente a humanidade? E se não, como e quando a mudança começará? Essas considerações importantes formarão o assunto do próximo ensaio. Então ele está falando, o próximo ensaio vai falar sobre, né, a influência, né, do que ele chama de falsos princípios de conduta naqueles que governam o mundo e como que isso influencia, né, a humanidade como um todo. E, né, quando a mudança desse estado irá acontecer.
Bem, as referências que nós utilizamos aqui, né, foram de Steven Englund, a biografia de Napoleão, e é claro, né, todo o texto aqui vem da tradução do livro Uma Nova Visão da Sociedade, na verdade o conjunto dos ensaios de Owen, né, que você pode procurar e encontrar no Clube de Autores. Então, no Clube de Autores e também na Amazon, você pode encontrar a tradução de Uma Nova Visão da Sociedade, já em sua segunda edição, revista e corrigida, nos formatos digital e impresso. Essa apresentação tem roteiro e defeitos especiais da FGSL. Se tiver comentários, perguntas, questões, envie. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção.